Provérbios capítulo 27, versículo 26. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo. Esse versículo faz parte do bloco que vai do 23 até o 27. E a gente já viu 23, 24, 25, 26. Então, o complemento. 25 agora? 26. 26. Então, eu vou ler ele todo e reforçar o 26. Né? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerão os renovos e se recolherão as ervas dos montes. Então, os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Então a gente vai ver esse 26, 27 para encerrar esse capítulo 27. E o texto inicial é esse, né? A continuação, na verdade. Então os cordeiros te darão vestes, os bodes, o preço do campo e as cabras, leites em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Na versão na linguagem de hoje, diz assim: cuide das suas ovelhas e do teu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim, os montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã de suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para suas empregadas. Certo? Então, esse texto está chamando a atenção da gente para essa questão da administração das riquezas. Né? Mas vamos lá. Na versão Almeida, aliás, na versão Bíblia Viva, que é uma versão parafraseada, a gente vê o seguinte: procure saber como andam as suas ovelhas e em que condições estão os seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. Quando terminar a colheita dos campos, o feno for tirado, novamente sementes estiverem brotando e o capim das colinas for colhido. Aí é o versículo que a gente vai falar agora, o 26, 27. Os cordeiros darão lã para suas roupas, e com a venda dos cabritos você poderá comprar mais terras. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para o sustento das suas servas. Na versão contemporânea, diz assim: conheça as suas ovelhas pelo nome, seja cuidadoso com o rebanho. Não as use como garantia, as posses não duram para sempre. Assim, quando a safra chegar e a colheita estiver estocada nos celeiros, você poderá tricotar lindas blusas com lã de cordeiro e vender suas cabras por um bom preço. Haverá muito leite e muita carne para alimentar sua família em tempos difíceis. Essa é uma versão que traduz a ideia, né? Não é uma versão que a gente chama literal. Então o versículo 26 está nos dizendo o seguinte: primeiro, que o tema central, que vai do 23 ao 25, aliás, que o tema central não, que a parte que vai até o 25, ela está falando sobre o cuidado de quem administra. Ou seja, a pessoa que administra tem que ser diligente. Diligente é uma pessoa que é cuidadosa. O diligente é um indivíduo cuidadoso, ele cuida com esmero, ele se preocupa em fazer corretamente aquilo que tem que ser feito. Então, é como eu disse esses dias: se o milho para ser plantado tem que ser no dia 19 de abril, o dia 19 de abril para poder colher antes do São João, que é nas festas juninas que a gente fala, então ele tem que ser diligente e cuidadoso para quando chegar o dia 19 ele estar com as sementes na mão e plantar. Certo? Ele tem que ser cuidadoso também para ver a quantidade de água que ele vai botar na planta. Ele tem que ser cuidadoso para estar lá cuidando para que nenhum outro animal venha e coma os milhos que estão lá brotando. Então, diligência nesse sentido de ter cuidado, certo? Nesse versículo 26, ele já está falando do resultado dessa diligência.
Em tudo na vida a gente tem que ter cuidado. Se eu vou sair com um carro, eu tenho que olhar a situação dos pneus do carro, o nível de óleo do carro, o nível de combustível, saber se na rota que eu estou vai ter posto de gasolina. Depois que eu sair, se eu chego, eu estou numa viagem e aí chego numa certa distância, o tanque está mais da metade, eu tenho que saber se aquele tanque aguenta chegar no lugar que eu quero chegar. Se não, é melhor eu parar, encher o tanque, completar o tanque e seguir a viagem. E não achar, não, o tanque está meio, eu só vou parar quando chegar lá. Né? Então você tem que ter esse cuidado, certo? Tem que ter esse cuidado. E é nisso que ele está falando aqui. Ou seja, ter essa preocupação, além de que, achando que você tem riqueza, então você vê lá seu patrimônio diante de você, está lá o milharal cheio de milho, mas ele só vai brotar ali. Você vai colher e vai vender. Aquele dinheiro que vai chegar, que é um monte de dinheiro para um período pequeno, você vai ter que distribuir ele o ano todo, para poder usar o ano todo. Se você, por exemplo, planta o milho. Ah, mas eu tenho plantações de milho de várias épocas, né? Então a cada 3 meses o milho está brotando. Então eu tenho que estar diligentemente cuidando e vendo em quais lugares eu plantei para colher aquele milho. E assim eu vou ter milho o ano todo. E aí tem a questão da diligência do quê? O uso da terra corretamente, o adubo que eu vou ter que colocar, a preocupação com o tipo da semente que eu vou plantar, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um pipoqueiro e ele contando para mim que os milhos para fazer pipoca, os melhores milhos não são brasileiros, são argentino e americano. Ele disse que quando ele pega o milho argentino e americano, todo ele estoura, não sobra o milho sem estourar, não fica milho sem estourar, todo ele estoura. E o do Brasil? O do Brasil fica muitas vezes, uma grande parte fica sem estourar. E eu já comprei milho para comer em casa, milho pipoca, e realmente acontece isso. Você não vê estourar o milho. Fica duro. Fica todo ressecado e duro, ele não estoura o milho, né? Então ele falou isso para mim, eu disse, olha, tá vendo só? Então ele foi diligente, lógico, ao longo do tempo vendendo esse produto, ele já reconhece. Eu disse, o senhor conhece quando o senhor pega os dois na mão? Reconheço. E digo mais para o senhor, aqui no Brasil ainda tem esse detalhe, quando você vai comprar um milho, o que é que o pessoal faz? Bota o milho americano em cima, um palmo de milho, vamos imaginar que a gente compra um saco de milho, um palmo de milho americano, e embaixo está um milho brasileiro. Você pega em cima e olha e vê aquele milho e diz, pronto, é tudo brasileiro, não é. Ou seja, o cara que vende age com desonestidade, não é? Então, o que é que ele faz? Ele diz que tem que colocar a mão dentro do saco, lá embaixo, e puxar um grão de milho. E quando vem, diz, olha, esse milho não é americano, esse milho é brasileiro. E eu disse, o milho é mais caro? Disse, o milho é mais caro, mas em compensação o milho estoura todo. É a questão da diligência e do cuidado, entendeu? Então, se os recursos são administrados com cuidado, eles não vão virar apenas recurso para ser consumido. É como alguém que vende um apartamento para pagar uma dívida e vai ao restaurante comemorar a venda do apartamento. Ele não deveria ir ao restaurante comemorar a venda do apartamento, ele devia guardar o dinheiro para pagar a dívida. Não é? Vendemos, vamos dar uma festa, vendemos o apartamento, ou vendemos a casa, ou vendemos o terreno, vamos dar uma festa agora, um churrasco para a família toda, só que o indivíduo vendeu porque tem uma dívida, então ele tem que primeiro pagar a dívida. É por isso, meus irmãos, que eu sempre digo o seguinte, quem mais vive de festa é quem menos tem. Menos tem. Se você prestar atenção, quem menos tem é quem mais vive de festa. Vive fazendo festa. Quem tem um pouco, ele faz pouca festa. Quem tem mais um pouco, sabe por quê? Porque ele sabe que uma hora pode faltar. E é melhor ele juntar e quem sabe lá na frente, um dia, quando tiver tudo estabilizado e tiver condições de fazer, aí ele faz uma festa. E faz até melhor do que aquele que vive fazendo festa o tempo todo. Né?
Então a vida é assim, a gente tem que muitas vezes negar-se no sentido de consumir muito pouco hoje, só o que a gente necessita para sobreviver, do que ficar esbanjando um dinheiro que não tem. Né? Então veja só. Então os recursos têm que ser administrados com cuidado, porque eles podem faltar. Né? E é melhor cuidar desse recurso porque ele vai se tornar uma fonte permanente de sustento. Então, toda escolha tem uma consequência. Todas as nossas escolhas. E você vê que o resultado do indivíduo aqui, do que o sábio provérbio está chamando a atenção, ele conhece a situação do rebanho. Ele reconhece que a riqueza é passageira. Ele reconhece que ele precisa administrar corretamente o que a gente chama de ciclo de produção, né? Por exemplo, o milho é 3 meses, né? Um cajueiro, 4 meses. Um pé de manga, 3 meses. Tá? Então, o pé de coco, dependendo, brota o ano todo, mas ele tem muitos pés de coco. Né? Então ele tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado dos ciclos de produtivo, para ele não consumir tudo e no final ele ficar sem nada. E aí ele vai perder o patrimônio que tem. Certo? Aí ele fala aqui sobre os cordeiros, né? Os cordeiros te darão vestes, ou seja, o animal aqui, ele produz 2 bens. Ele produz o leite. Aliás, ele produz 3 coisas. Ele produz o leite, ele produz a lã, né, que tira para poder fazer a roupa, e o próprio crescimento do rebanho. Então, e a lã para um ambiente frio, né, é importante que ela aquece. Né? Ela aquece. Então a lã era utilizada, e ainda é utilizado, muito utilizado, como um tipo de tecido para fazer roupas por frio. E ela aquece bastante. Né? Hoje já existe substituto, né? Uma espuma sintética que ajuda a aquecer também, a prender o calor no corpo. Né? Tem veste de couro, de animal. Então, para um período, gente, a gente fala hoje com relação à roupa, hoje a roupa é muito mais barata que no passado. Eu não sei se o irmão André passou por essa situação, porque eu passei. Meu pai comprava 2 roupas por ano pra gente. Era a do Natal e a do Ano Novo. E você tem que usar essa roupa o ano todo. Era uma calça, 2 calças e 2 camisas. E acabou. Aquela roupa tinha que durar o ano todo. Então eu tinha uma camisa que era para usar no dia de domingo. E todo domingo eu usava ela. Todo domingo eu usava ela. Não tinha outra, não? Não tinha outra. Entendeu? Aí eu usava aquela do ano passado, mas a do ano passado já estava bem velhinha. A outra coisa era sapato. Hoje o sapato tem uma durabilidade maior. Mas na minha época eu lembro que minha mãe comprava os sapatos e os sapatos só duravam até o inverno. Quando chegava o inverno, o solado. Comia o solado, né? Porque a gente andava no estrada de terra ou no cimento crespo, né? Que não é... Então eu não andava de carro, andava a pé. E o solado era uma espuma fraca, né? E se acabava rápido. Hoje não, os solados duram mais. E resultado, quando chegava mês de junho, que começava as chuvas, eu tinha que sair andando, escolhendo o lugar que ia pisar, porque se eu pisasse numa poça d'água, por pequena que fosse, entrava água dentro do sapato e ficava com o pé molhado. E os irmãos sabem que no período de inverno, o pé molhado, se andando na rua, incomoda muito. Então eu fazia o quê? Eu achava que resolvia o problema. Eu pegava jornal, irmão André, molhava o jornal e batia com um martelo. Batia todinho, tentando fazer tipo uma sola. Né? Sim. Batia, mas não tinha condições, né? Aí eu pegava, botava cola. Cola comum, cola base de água, que não ia segurar. Ele segurava, dava um certo conforto, né? Mas quando começava a andar, que a água batia no papel,
ele ia molhando, ficava gelado, eu tinha que arrancar e jogar fora, e às vezes ficava aquele furo de baixo. Quando a gente conseguia um pedaço de couro ou um pedaço de plástico resistente, aí eu fazia o quê? Eu pegava uma taxazinha e botava ela de dentro para fora, tentava encaixar ela de dentro para fora, furava, virava, mas não segurava porque a sola não aguentava. O que é que eu estou dizendo isso? A roupa, ela traz a dignidade para a pessoa, traz segurança, né? A roupa traz isso, traz dignidade. Você chega com a roupa toda rasgada, as pessoas olham para você e pensam o quê? Né? Mas quando você chega com a roupa toda arrumada, né? As pessoas já têm outra impressão. Então, se hoje é assim, imagina 2.500 anos atrás, onde o indivíduo tinha uma roupa apenas. E aquela roupa praticamente vivia os farrapos. Eram farrapos sobre farrapos. Certo? Então, uma veste, nessa época de Provérbios, representava muito mais do que apenas cobrir o corpo. Representava a dignidade do indivíduo, a segurança do indivíduo, a proteção contra as intempéries da natureza. O indivíduo vivia numa região árida, não chovia muito, né? O sol muito forte, então tinha que proteger o corpo. Então era muito difícil. Você imagina como os irmãos conhecem, né? A gente tem aqui no sertão, se a gente for, hoje menos, mas encontra ainda. Aquelas pessoas castigadas pelo sol, irmão, sabe como é a imagem, né? O indivíduo magro demais, o rosto todo engilhado. Você vê que a pessoa foi envelhecida pelo sol, né? Pelo calor do sol. E quando você vai perguntar a idade, às vezes ele tem lá 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, mas ele parece ter 50, 60 ou mais, né? Então ele está castigado pelo sol, certo? Então a pele toda queimada, né? E aí o que acontece? A roupa tinha esse fator de proteção, de segurança, né? Os bodes aqui que ele fala era o quê? Era o alimento e era um patrimônio valioso, porque o bode se reproduzia, o bode servia para comércio, o bode servia para ser morto e depois vendida a carne, né? O indivíduo podia reproduzir para poder vender, pegar os cabritos e vendia, não é assim? E o próprio dono do rebanho ia expandindo o seu rebanho, né? A questão do campo, o preço do campo que ele fala. Então, o campo representava o quê? Representava o alimento que era dado para os bodes, para o rebanho, vamos pensar assim, não só bode, né? Podia ser cabra, podia ser ovelha, podia ser uma vaca, um boi. Então, ele tinha que ter cuidado também com o ambiente onde ele estava para conseguir o alimento. Né? Conseguir o alimento. Então, o rebanho bem administrado, o que é que gerava? Uma boa produção. Ele podia comercializar uma parte e ele aumentar o patrimônio dele. Então, uma parte do patrimônio que ele tinha, ele podia consumir, mas não podia consumir tudo. Né? Não podia consumir tudo. Lembra do caso do filho pródigo, que Jesus fala do filho pródigo? Sim. Quero meu dinheiro, quero minha parte. E era uma grande desfeita, né, para um filho fazer um pai, uma desonra. E o que é que o rapaz fez? Consumiu tudo, com bebida, com mulher, com tudo que você pode imaginar que o mundo oferece. Falsos amigos, porque é amigo de verdade. Ele não vem consumir o que é seu, não. Amigo de verdade vai até orientar você a você melhorar. E não, amigo que está na sua casa só por festa, pode fazer a experiência. Faça uma festa todo final de semana para você ver se não junta de gente na sua casa. Aí quando é um belo dia, você diz que vai ter uma festa, quando chega lá, gente, ó, não vai ter não, vou precisar da ajuda de vocês, para vocês me darem aí, cada um me dê 10 reais, 50 reais para me ajudar aqui a pagar a dívida. Ele nunca mais vai lá. Ele não, vamos dizer que não tem e nunca mais volta. Certo? Então, se você olhar,
baseado numa experiência como essa, nós temos poucos amigos. Nós temos poucos amigos, né? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Qual é o princípio que está aqui colocado nesse versículo? É que a gente tem que administrar com cuidado aquele recurso temporário. Aquele recurso só é daquela época. Que a gente hoje usa o seguinte termo, o período da sazonalidade. Por exemplo, o indivíduo que vive na praia, qual é o período melhor para ele? É o período do verão. Então ele tem que administrar bem os recursos que ele ganha no verão, para não faltar no inverno, porque quando está chovendo as pessoas não vão à praia. Um dia de domingo de chuva, dá muito pouca gente. Hoje deve dar mais algumas pessoas, porque não está chovendo, fez um solzinho e as pessoas vão para a praia, né? Vão se divertir, é uma diversão muito barata, né? Então, mas chega lá, a pessoa quer comer um peixe, né? Quer beber uma água de coco, tomar um refrigerante, uma água gelada. Então, ele tem que saber administrar para evitar esse período de dificuldade. Então, essa expansão do patrimônio dele vai se dar de forma responsável quando ele tivesse cuidado naqueles períodos que os recursos são muito poucos, são temporários, né? Só naquele período específico de tempo que ele vai ter. E aí a gente vai ver que tem outros versículos que a gente estudou já, né? Por exemplo, Provérbio 10:4, que diz assim, a mão diligente enriquece. Provérbio 12:11, quem cultiva a sua terra se fartará de pão. Provérbios 14:23, em todo trabalho aproveito. E Mateus, né? O servo fiel multiplicou os talentos recebidos, que é aquela parábola dos talentos. Então, uma lição que a gente vai aprender nesse versículo aqui, primeiro é que ele incentiva a pessoa a ter uma mordomia responsável. Ter a mordomia responsável, o cuidado responsável com aquilo que não é dele. Porque nenhum deles criou no sentido de fazer aparecer um bode, criou nesse sentido do nada, né? Tudo foi Deus que proveu. Então ele tem que administrar. Deus lhe dá a ele, mas que ele administre com cuidado. Certo? Tem regras, vamos dizer, leis, né? Da colheita, da semeadura, né? Só colhe quem planta. E ele só colhe aquilo que ele plantou, ainda tem mais essa. Ele não vai colher milho esperando colher fruta, ou colher uma manga, ou colher um caju. Não, ele tem que plantar caju para colher caju. E cada um tem um tempo diferente do outro, e cada um tem uma forma de administrar, uma forma de ser administrado diferente, né? Para a realidade da gente hoje, e também daquela época, mas a gente pode fazer essa abordagem, que é esse texto fala sobre educação financeira. E basicamente está dizendo o seguinte, antes de você consumir alguma coisa, você tem que produzir algo. Então, irmão André, a gente, para poder consumir o milho, tem que fazer o quê? Plantar o milho. Tem que plantar, limpar, adubar, fazer muita coisa. Fazer muita coisa, não é verdade? Para poder consumir o milho. Né? Então, ele, antes de consumir, tem que produzir. Antes dele gerar despesas, ou aumentar as despesas dele, ele tem que primeiro consolidar o patrimônio que ele tem. Por exemplo, teve um dia que a irmã estava falando aqui, pastor, tem um rapaz aqui que ele gasta, ele ganha R$2.000, mas só de R$800 ele deixa no bar, com jogo e com bebida, pagando bebida e comida para todo mundo, e a mulher dele reclama porque eles vivem de casa de aluguel. Eu digo, olha, se esse dinheiro que ele está dizendo que ele gasta, ela está dizendo que ele gasta, ele estivesse juntando em 10 anos, ele teria dinheiro para comprar um terreno. Ele já tinha comprado um terreno. Ele é pedreiro. Ele tinha ele mesmo já construído a casa.
Ele já tem construído a casa, ele ia deixar de viver de aluguel. É verdade. Mas não, vive de aluguel pagando bebida e comida para os outros. E os outros, que são, desculpa a expressão, né? Mas são mau caráter, se aproveita dele. E tem muitos assim. Certo? Tem muitos assim. O indivíduo é mau caráter, ele está ali aproveitando mesmo. Ele, na hora que faltar, ele não vai na casa dele saber, por que tu não vem assim mais? Foi o que aconteceu, tu está doente, toma aqui tanto para te ajudar na tua doença. Ele não vai fazer isso. Vai não. Então é porque é mau caráter e aproveitador. E tem muita gente que é assim. Mau caráter e aproveitador. É verdade. Então veja só. Esse versículo chama muita atenção disso, né? Que a gente tem que ter esse cuidado. Que a prosperidade não consiste apenas em possuir recursos, não. A prosperidade consiste em saber administrar os recursos. Administrar os poucos recursos para que ele mantenha se sustentando a pessoa ao longo da vida. Certo? Então, cuidado. Nem tudo que a gente vê a gente pode querer consumir. Porque uma hora o recurso pode faltar.